apanhar alguém, acho que era a pergunta na sequência era exatamente essa. Não é o facto de não ter utilidade. Aparentemente são princípios que estão a ser buscados e eu estou a ver uma relevância agora de um novo sopro com uma maior curiosidade pelos princípios monárquicos. Apercebe-se disso na atualidade? Sim, com total certeza. Eu noto mesmo que há certo movimento de parte da sociedade por busca da virtude, né? Por busca do princípios, valores e tudo mais. Claro que sem cair no moralismo, né? Sem cair no quase como uma coisa farisaica, né? Em que você simplesmente tem que parecer bom, você tem que parecer virtuoso, ao invés de ser, porque a virtude ela se prova, por óbvio, ela se prova quando a gente está sozinho, né? Quando, por exemplo, há a chance de alguém adquirir algo que não lhe é devido, né? Roubar, grosso modo, é roubar, e aí a unidade dessa pessoa é testada ali naquele momento, né? E como os princípios monárquicos eles visam a virtude, e a pessoa, quando se torna monarquista, por exemplo, a coisa mais simples, como que eu posso dizer, mais simplório, não sendo necessariamente nobre, mas sendo monarquista, ela tem que prezar por que, por exemplo, Dom Pedro II ou outros grandes monarcas prezaram no passado, pela honestidade como principal virtude, né? Tem muitas virtudes que eu poderia citar, como, por exemplo, a generosidade, ou a coragem, ou a justiça, mas a honestidade pela minha visão, é o que o Brasil mais precisa. O Brasil é o país que mais necessita de honestidade, até mais que justiça, porque eu entendo que a justiça viria como uma consequência da honestidade, né? E aí, é até isso que representa o meu brasão que está aqui atrás. Como esse é o nosso tema, não poderia deixar de mostrar o meu brasão. A cor preta simboliza justamente, eu quis imprimir nela justamente esse significado da honestidade, da seriedade, como virtudes que eu quero exercer, né? Pode parecer até presunçoso da minha parte. Ele colocou então virtudes no brasão dele, virtudes que ele tem, não. São virtudes que eu quero exercer e que eu quero que os meus exercitem. Houve agora um pequeno corte na emissão, mas deu para entender. E a pergunta seguinte seria exatamente: como reflexo desses princípios, dessa moralidade e dessa estrutura do estudo do século XII, como representar isso através da simbologia? Explique-nos, muito resumidamente, como é que é a ciência da heráldica. Bom, a heráldica, para quem estiver nos assistindo e não souber qual que é a relação entre heráldica e brasão, justamente a heráldica é a ciência dos brasões, né? É a ciência que estuda os brasões. Então a heráldica, ela é uma ciência-arte, ou uma arte-ciência. Eu sempre digo isso porque nós temos a parte científica da heráldica, que ela é extremamente, como que eu posso dizer, velada. Ela é extremamente velada. Ninguém sabe, ou poucos sabem, que para fazer um brasão precisa de um texto, né? O texto da descrição heráldica. Esse texto, em geral, chamamos de carta de armas, né? E aí, com isso escrito, é que se faz o desenho do brasão. O desenho, a coisa toda visível, a parte bonita da heráldica, é só 5% dela. Os outros 95% são apenas textos, que a gente tem que, de certo modo, tem que decorar mesmo. Apesar de eu poder consultar dicionários de heráldica e tudo mais, para conseguir me guiar nesse os brasões.
E de inúmeras formas nós podemos representar as virtudes, as honras de uma pessoa, a história, a profissão. Justamente, por exemplo, há um brasão muito simples, agora não vou me recordar de qual nobre italiano é, mas é um brasão italiano, que tem simplesmente um balde. Ele é de vermelho, ou seja, tem o fundo vermelho, com um balde de ouro, que significa que tem um balde em amarelo. Simplesmente simbolizava que o nobre portador daquele brasão fabricava baldes. Ele era fabricante de baldes, de madeira. Por óbvio que hoje, se você pensar em balde, é uma coisa muito simples. Existem empresas que fazem baldes a toneladas. Mas imagine a Idade Média, você ter que cortar uma árvore, você ter que derrubar, cortar a árvore em formatos específicos para fazer o balde, montar tudo aquilo com 2 aros de metal. Então você ia ter que ter ajuda até de ferreiro, você ia ter que ser sócio ou comprar esses aros metálicos para fixar as barras de madeira para fazer o balde. É uma coisa completamente complexa e, por óbvio, com total certeza, não existiam muitos baldeiros na Itália. E esse poderia ser um exímio baldeiro, digamos assim, né? Então veja aqui, até a profissão pode ser representada na heráldica. Eu já fiz brasões, por exemplo, advogado com a balança, simbolizando a justiça e tudo mais. Então temos uma regra que limita o uso deles, aliás, várias regras, mas eu vou citar 2. Primeiro que os elementos, eles não se atualizam. Os elementos que eram usados na Idade Média, a gente permanece usando e não colocamos novos elementos. Uma vez uma pessoa me indagou, alguém, um indivíduo, um apresentador que fosse muito eloquente, que fosse que tivesse feito um grande serviço, poderia receber um brasão com um microfone? Infelizmente não. Poderíamos representar a virtude da eloquência e desse serviço que ele poderia ter prestado à sociedade de outras formas, mas não com o microfone. Então, se limita, as figuras heráldicas se limitam aos elementos que nós tínhamos na Idade Média, né? Para começar, essa é a regra mais simples e, aliás, ela nem está dentro do decálogo das leis heráldicas. Depois dessa, tem as leis das cores, que limita as cores até 7, fora as cores não tradicionais como sépia, que é o marrom, ou a cor de pele, que na heráldica dizemos carnação. É um rosa, um bege clarinho, né? E fora isso, as outras 7 cores tradicionais. Dentre elas, 2 metais, que é ouro e prata, respectivamente amarelo e branco, né? Nós usamos o nome do metal e não da cor em si. E os 5, então nós temos 7 cores, 2 metais e os 5 esmaltes, que são verde, preto, vermelho, amarelo é ouro, perdão. Verde, preto, vermelho, azul e roxo. Verde, preto, vermelho, azul e roxo. Que são os esmaltes, né? Aí não se pode colocar metal sobre metal, nem esmalte sobre esmalte. Logo não se pode colocar, por exemplo, num brasão de prata, nenhum elemento de ouro, né? Só sobre outro elemento que seja de esmalte. É bem complexo isso. Eu sei que nós não temos tempo para entrar em detalhes aqui, mas existem alguns poucos brasões que não seguem as regras heráldicas, porque eles foram ou criados e utilizados por instituições muito célebres, ou por serem anteriores às leis heráldicas, como por exemplo o brasão da Maia, o sobrenome, né, do qual o Marquês de Pombal quis ser o chefe da família Maia, por exemplo, é de vermelho com uma águia de preto,
Ora, o campo vermelho é um esmalte, a águia de preto é esmalte, foge à regra, mas é tão antigo e retorna aos visigodos, né, os bárbaros que habitaram a Península Ibérica, mais precisamente a Lusitânia, o atual Portugal. É tão antigo que foge, ele tem permissão, digamos assim, e entra na categoria dos brasões a inquirir, ou averiguar, né? E esse é um exemplo de antiguidade heráldica, mas temos também um exemplo de celebridade, como por exemplo as armas do Reino Latino de Jerusalém, que quebra a regra de ouro da heráldica, que é justamente as dos metais. Não se põe metal sobre metal, mas o brasão deles é composto por um campo de prata com a cruz de Jerusalém de ouro. Também foge, mas por ser uma instituição célebre, né, da história. Eu não me recordo se o Reino Latino de Jerusalém é anterior ao século XII, XI, mas o século XI e XII, principalmente o século XII, ele é o ponto de virada das regras heráldicas. É a partir dele que as regras heráldicas se fixam e são obedecidas praticamente por toda a cristandade, eu diria, inclusive, não só na Europa, mas todos os reinos cristãos da época. Acho que houve uma obrigatoriedade sistemática após as cruzadas para identificar exatamente os cruzados. As ordens, no caso. Exatamente. Muitos fatores levaram à fixação das regras heráldicas, mas principalmente pelo fato de que ela é uma ciência, né? E sendo uma ciência, ela acaba por se impor mesmo as suas próprias leis. Da mesma forma que ninguém consegue quebrar as leis da física, ninguém poderia se propor a quebrar as leis da heráldica, mas ocorre muito nos municípios brasileiros. As prefeituras infelizmente não se propõem a elaborarem bons brasões, né? Desde até da emancipação do município até o momento atual, principalmente os municípios, para falar a verdade. Mas as paróquias, né, como eu disse, que eu iniciei a heráldica por causa dos brasões paroquiais, mas também muitas paróquias, infelizmente, não que tenham brasões errados, mas simplesmente não usam brasão, usam emblemas, eu diria, quase como logomarcas, né, no formato da igreja e tal. Apesar do Código de Direito Canônico ter um cânon que define que as paróquias tenham um selo. O selo é aquele selo de cera antigo. Como isso é intragável no século XXI, em pleno 2025, então pelo fato do selo ele ser derivado do brasão, da heráldica, logo a gente entende que a paróquia deveria ter um brasão mesmo, um brasão com aquele selo de adesivo, né, no mínimo. Vou aproveitar agora essa pausa, Sr. Guilherme, assim, para só fazer aqui agradecer. Temos então Likud Brasil entrou, está a assistir. Lahaim, muito obrigado por estarem a assistir. Evelyn Católica, José Maurício Contador, Sr. Gripa Luz está, e o Dom Edielson também está a afirmar e a confirmar aquele comentário que eu fiz pela questão da regulamentação após as cruzadas, em que diz que a partir de Ricardo Coração de Leão, que foi o primeiro a regulamentar a nobreza, criando as cartas de patente e as cartas de armas. Ou seja, confirma-se, então não estou... E também o governo valoriano entrou, obrigado por estarem a assistir, em todos. Agora é assim, eu vou por curiosidade como mortal, porque eu quando puxei o tema da heráldica, muitos daqueles que me cercam questionavam o que era isso. Estive também a fazer uma pequena explicação, porque não é um tema muito usado. Fala-se mais em brasões e esquece a ciência, esquece o fundamento ou a base dos estudos de brasões. Geralmente classificam os sobrenomes se tem brasão, se tem algo nobre ou se tem um reconhecimento de alguma forma cultural e familiar. Existe algum fórum de estudiosos de heráldica na atualidade?
Existem muitos, até demais. E aí eu ouso dizer que isso é, de certa forma, não necessariamente perigoso, mas implica nas pessoas que participam do fórum. Muitas vezes, primeiro, sempre ocorre de muitas pessoas leigas no assunto entrarem para adquirir conhecimento, para buscar saber sobre heráldica, né? E isso implica na leitura de artigos, de textos, no aprendizado de, como que eu posso dizer, para não desmoralizar essas pessoas, eu diria que coisas que infelizmente estão equivocadas, né? Muitos textos equivocados, muita informação, principalmente na internet, né? O fórum é necessariamente uma coisa de internet e principalmente é aí que se encontra muita informação equivocada da heráldica, muita informação que as pessoas estão buscando, se deparam com uma informação que não é verdade ou é uma meia verdade, e leva aquilo como uma verdade absoluta. Isso é muito problemático, porque daí essa pessoa, se ela quer trilhar o caminho da heráldica, para praticar a heráldica, para fazer brasões, ela acaba por fazer os brasões com essa informação equivocada. E aí os brasões não ficam genuínos. Não, eles às vezes ou fogem da regra, ou então são regristas demais. Eu me deparo muito, principalmente, com uso errado de cores. Por exemplo, na heráldica não tem tons diferentes. O verde que você utilizar deve ser o mesmo tom de verde no brasão inteiro. Mais precisamente no escudo, né? Se houver outra área do brasão já externa ao escudo, em que você quer colocar uma coisa, um elemento que seja verde, esse outro elemento de fora do escudo pode ser de outra cor, mas dentro não. Dentro, se tiver dois elementos verdes, eles ambos devem ser no mesmo tom de verde, né? Esse é um exemplo magno da problemática da internet para com a heráldica. Então, infelizmente, tem muita informação que não está correta. E encontros? Ou informação, como eu disse. E encontros? Eu, quando falei em fóruns, por acaso troquei o termo, lá está, fóruns, não os fóruns de internet. De internet, online, mas estou a falar exatamente de reuniões, onde muitas vezes seria interessante haver esse estudo ou entre casas, etc. Existem reuniões frequentes? Essas existem e diferente dos fóruns online, elas são bem menos ocorrentes, bem menos. No Brasil não me recordo de nenhuma, mas, por exemplo, os países que hoje são monarquias, eles praticando a heráldica, né, por ser uma coisa estritamente ligada à monarquia, esses países, eles têm, por exemplo, vou citar a Inglaterra, tem o seu corpo de heraldistas, né? Na Inglaterra nós temos o Colégio de Armas, vou usar o termo em português, né? Na Escócia, que faz parte do Reino Unido, tem a corte do Lord Lyon, né? Não é o nome de um lord, né? É o nome da corte mesmo, Lyon com Y, né? E esses corpos, essas organizações, elas são governamentais, elas são do governo monárquico do Reino Unido. Tem na Espanha os cronistas de armas, que eles não chamam por nem arautos, nem rei de armas. Mas enfim, esses países monárquicos, eles realizam sim, tanto entre si quanto internamente, encontros visando a heráldica. É muito benéfico para si próprio, para esses países, para a atualização do povo, para que o povo tenha conhecimento dessa ciência, do mesmo modo que, por exemplo, uma universidade abriria as portas para as pessoas participarem de uma palestra de um educador físico, por exemplo, como é da minha área, como de fato ocorre, também esses países que são monarquias, eles abrem as portas das organizações heráldicas deles, para o povo, para outros heraldistas,
para contratação, às vezes há contratação de novos heraldistas recentemente, porque a última foi no século passado. Recentemente, no século XXI, por ser uma coisa muito difícil de acontecer, houve a contratação de 4 novos heraldistas no Reino Unido, né? O College of Arms, né? O Colégio de Armas, adquiriu mais 2 heraldistas, os arautos de armas, que tem toda uma cerimonialidade no momento da admissão deles, tem toda uma cerimonialidade diante do monarca e tudo mais. Nós vemos aquelas pessoas com uma roupa, com o brasão desenhado na roupa, né, chamado tabardo. A gente pôde acompanhar eles durante a coroação do rei Charles ano passado. Enfim, a coroação do rei Charles III agora. Então 2 foram contratados na Inglaterra e 3 na Escócia. Eu até acompanho o trabalho de um deles, que é mais voltado para a vexilologia, que é uma ciência derivada da heráldica que estuda as bandeiras, né? A vexilologia, ao contrário da heráldica, é muito mais simples, né? Bom, mas então ocorrem sim esses fóruns, esses encontros, mas eles são mais restritos, infelizmente. E eu gostaria de citar um movimento que vem ocorrendo agora. Eu vejo quase para todo lado no Instagram, por exemplo, muitas organizações que não são físicas, heraldistas ao redor da associação. Então, mesmo independente de serem de países republicanos ou monárquicos, estão se reunindo para exercer heráldica genuína. Aí sim eu enxergo, apesar de ser online, né, como os fóruns que tem a rodo, né, no Brasil, principalmente no Brasil, em que se encontram informações falsas, está ocorrendo essa movimentação de heraldistas, a maior parte é estrangeiro, mas de inúmeros países ao redor do mundo que estão se reunindo em associações, em irmandades. Tem uma em especial que eu tenho muito préstimo, né? Nunca expressei isso publicamente, mas eu tenho muito préstimo pela a sociedade ou a irmandade, não me recordo, do Escudo Branco, né? Achei muitíssimo interessante. Eles têm site, eles têm organização, os heraldistas, eles se unem para divulgar uma arte dos outros, então aí criando uma, como que eu posso dizer, uma associação até comercial, porque muitos clientes vão até eles, escolhem qual lhe pode ser melhor, né? O que preferir, se quer um desenho feito à mão, se quer um desenho digital, vai certamente pelo preço também, e escolhe, e isso é extremamente benéfico para eles, e eu dou graças a Deus por existirem essas irmandades, essas associações que buscam uma heráldica genuína, né? Porque eu preciso citar que existe muito equívoco dentro desses fóruns online brasileiros, em que as pessoas que estão buscando fazer um brasão para si ou para a família, entre muitas aspas, porque não existe brasão de família, né? Essas pessoas, elas simplesmente querem fazer uma coisa que não conseguem ter acesso, né? Até certo tempo eu abri um período para realizar brasões gratuitamente, justamente em vista dessa, como que eu posso dizer, carência de bons heraldistas, né? E aí existe o equívoco, por exemplo, de escolas heráldicas, né? A heráldica também tem esse aspecto em que um país acaba por criar uma moda da heráldica dentro de si, como se diz a partícula alá, né? Por exemplo, bife à la milanesa, ou seja, na moda milanesa, na moda de Milão. Também tem a heráldica à moda dos germânicos, dos ibéricos, dos anglo-saxões,
dos canadenses, eu diria, porque a heráldica, porque o Canadá, sendo uma monarquia, então eles realizam também brasões por lá, e eles criaram uma moda muito própria, e aí existem muitas críticas também. Aí, né, bato na mesma tecla dos fóruns online. Muitas pessoas criticam outras por fazerem brasões supostamente errados, por usarem elementos que não são devidos a elas. Ora, há quem diga que, por exemplo, um brasileiro como a mim não poderia utilizar um elmo no meu brasão, acima do escudo. Ora, eu Guilherme, eu trabalho na heráldica germânica, na escola heráldica germânica. Eu realizo brasões à moda dos germânicos. E absolutamente todos os brasões dentro dessa escola heráldica devem ser feitos com elmo, né? O elmo pode ser omitido em outras versões do brasão, mas tem que ter uma com elmo, né? E eu particularmente já enfrentei essa crítica, eu dei o meu argumento e a pessoa não se deu por satisfeita. Enfim, essa é a parte mais complexa da heráldica, né? Muito criticismo, muito pseudo-heraldista. Tem uma coisa muito importante, tem muitos armistas na heráldica. São pessoas que conseguem copiar, pessoas que abrem o célebre livro do Armeiro Mor, né? Que o original dele está lá no Portugal, na Torre do Tombo. Abre aquele livro, copia o brasão lá com o sobrenome XYZ, né? O sujeito ele tem o sobrenome Silva, abre no fólio que tem o brasão escrito embaixo Silva na legenda e copia. Isso é um armista. Ele pode fazer com a maior excelência um brasão copiado. Mas copiado, ele é um mero armista e não heraldista, que estuda profundamente heráldica e que cria brasões, né? Ora inspirados, ora exclusivamente únicos. E não esquecendo o nosso guru, Ingredients. As pessoas não podem assistir série. Aprovado? Olha, amanhã às 19 horas, programa Uvas e Personalidades. Eu serei a personalidade, estarei ali com o grande João Carlos Farrapa, falando um pouco de karatê e dessa minha trajetória de conquistas e derrotas. Se você tiver um tempinho, é o nosso convidado. Valeu!